Coração nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. O ano é 1998. Escola Estadual de Ensino Fundamental, Jardim América. Episódio 3. Depoimento Gustavo Dremer Maciel, antigo aluno. Sumário: 1. Vídeo inicial. 2. Sujeitos da história. 3. Depoimento com o aluno antigo da escola, Gustavo Dremer Maciel. 4. Filmagens da escola. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil, para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com o terceiro episódio da Escola Jardim América. Então, nesse episódio maravilhoso que nós vamos trazer para vocês, está o depoimento do Gustavo Dremer Maciel, antigo aluno da escola. Olha, é um depoimento, assim, muito interessante. Ele tem, assim, boas recordações da escola e fala sobre os métodos da escola. Lembra de diversos professores, comenta o perfil de cada professor, a visão dele como aluno. Atualmente ele estuda em Passo Fundo, faz licenciatura plena em pedagogia. É um jovem que está tendo um caminhar para a sua profissão com passos firmes, sólidos, pés no chão, sabe o que quer, escolheu a profissão de ser professor. E ele explica no seu depoimento por que escolheu ser professor. Olha, muito me admira nos dias atuais, o cenário atual da educação, como está, um jovem escolher ser professor. Tem que ser uma pessoa muito especial mesmo, né? Porque o cenário mundial não é dos melhores para quem atua na educação. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos profissionais mais necessários na atualidade, é o professor. E o Gustavo, inclusive, traz ali a sua opinião sobre a importância da educação como organismo social para a sociedade, né? Para a vida da humanidade. Qual é a importância da educação para a humanidade? Ele diz a sua humilde opinião, mas uma opinião muito bem fundamentada, de alguém que estuda sobre educação. Ele terminou o curso normal no Irmão Getúlio, né, que de Vacaria, Instituto Estadual do Irmão Getúlio, e teve o seu fundamental na Escola Jardim América, depois iniciou o curso normal no Colégio São José, terminou no Instituto Estadual Irmão Getúlio e atualmente faz a licenciatura plena em pedagogia. É um jovem que a gente observa que tem uma carreira pela frente, uma carreira brilhante, porque ele está fazendo passo a passo de uma forma sólida, com objetivos claros. E isso que para os profissionais dos dias atuais é necessário, é ter propósito, ter objetivo,
saber o que quer na vida. E isso o Gustavo tem para dar e vender, né? O propósito, a vontade de ser professor, né? O objetivo, por que eu serei professor. Então assista esse episódio, tá? Maravilhoso. Vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura. HL História Legal. A Recompensa. As aventuras de Rubim, Natur e Marno. Em Comunicação e Expressão. Ensino de primeiro grau. Editora Elias S.A. Página 78. São Paulo, São Paulo, 1972. Então, aqui para o cafezinho de leitura, traremos rapidamente os números do canal, né? O nosso canal está com 239 inscritos, 138 vídeos e também podemos dizer que está com 12.442 visualizações. Então, rumo às 12.500 visualizações. Estamos muito felizes com esse canal e esperamos que ele continue, né, a ser essa janela aberta aqui nos campos de cima da serra. Eu vou ler brevemente para vocês a descrição do nosso canal. É um canal onde apresentamos histórias da vida real, com embasamento em documentação, escrita, oral e visual. Materiais como objetos, obras de arte, bibliografia, referências, citações bibliográficas, memória, história e patrimônio, história política e econômica, história regional, história das mulheres, história oral, história e imagem, história dos sujeitos, escola de análise. Sim, o nosso trabalho é todo voltado para a teoria da escola de análise, né? Que é a nova história, né? A nova história econômica, a nova história onde tem a história das mulheres, é a nova história. História do Brasil, a nova história do Brasil, não a dos heróis, mas a que realmente aconteceu. História do Rio Grande do Sul, história do regional para o universal. Um canal comprometido com a verdade, com séries históricas em Vacaria, a saga do frigorífico vacariense nos campos de cima da serra e o milagre brasileiro, a religiosidade nos campos de cima da serra, a educação nos campos de cima da serra, que é essa que nós estamos encerrando. Com esse episódio, nós encerramos os episódios de todas as escolas estaduais. Talvez a gente consiga entrevistar, fazer um episódio sobre a Coordenadoria Regional de Educação e provavelmente também um episódio sobre os CEPERS, que são dois organismos sociais que fazem parte da educação. A Coordenadoria Regional de Educação, como o órgão que comanda a educação, que ele vem, recebe, né, todas as orientações da Secretaria de Educação e replica para todas as escolas, né? São mais de 30, se não me engano, mais de 30 coordenadorias regionais no estado. A nossa é a 23ª Coordenadoria Regional. Muito bem, então a educação nos campos de cima da serra está terminando, né? Está encerrando, talvez tenha mais 2, 3 episódios. O tradicionalismo nos campos de cima da serra, que é maravilhosa série, que traz aí em tempos de rodeio, quem quiser visualizar o tradicionalismo nos campos de cima da serra, nós trazemos toda a história do tradicionalismo a partir de Porto Alegre, lá onde iniciou, e aqui nos campos de cima da serra. Nós temos no nosso canal toda a história do tradicionalismo, temos danças, temos tiro de laço, temos as gineteadas que nós filmamos, até os resultados do 35º Rodeio Crioula Internacional, nós temos também na nossa websérie
o tradicionalismo nos campos de cima da serra. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Temos aí a história do Casablanca, o restaurante. Nós temos a história da Fazenda do Socorro, né? Nós temos aí histórias incríveis, né? Nesse canal História Legal, HL História Legal, né? Também tem a cultura nos campos de cima da serra, que adentraremos por esse ano aí com vários episódios, e também Histórias do Rio Grande do Sul, que foi a última websérie lançada, que tem ali o tributo do Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos e o Silêncio dos Porombos, né, de Porombos. E então, assim, curtam muito esse canal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É só, diz ali, inscreva-se, você clica ali. Aí ele diz assim, entre com a sua conta no Google. Você só clica ali, quando ele diz entra com a conta no Google, você entra. Não tem nenhum golpe, pode ter certeza que é só para se inscrever nesse canal, para você receber as notificações. Cada vez que lançarmos um episódio, você vai saber que episódio é esse e vai receber o link, você que sabe se entra ou não para assistir, né? Mas são histórias muito interessantes que nós pretendemos continuar a contar no ano de 2026, né? Então, vamos para mais um episódio aqui no Cafezinho de Leitura da história As Aventuras de Rubim, Natur e Marno, né? Que o nosso episódio atual é a recompensa, né? A recompensa. Apesar de gostar muito do seu cavalo baio, Marno sentiu um enorme desejo de voltar ao mar. Compreendeu então que o animal também deveria sentir necessidade de voltar a cavalgar livremente pelos campos e soltou a corda que o prendia. Relinchando, partiu veloz, deixando o menino satisfeito. Enquanto caminhava, resolveu que continuaria sua viagem por mar. Para isso seria preciso uma boa embarcação. Chegou afinal a uma aldeia de pescadores. Por essa época, o armador Onarques, proprietário do único estaleiro da região, estava precisando de um barqueiro eficiente e responsável para transportar madeira de uma ilha distante da costa até o lugar onde os barcos eram construídos. Marno apresentou-se imediatamente e sua fisionomia irradiava tanta força de vontade que foi logo aceito. Foi um trabalho árduo, enfrentou alguns perigos, mas nada o fez recuar. Como estivesse fazendo sozinho o serviço, muitas vezes teve de trabalhar à noite, depois de um dia inteiro de viagem. É lógico que ele não tinha obrigação de ir além do horário combinado, mas Onarques se revelara um bom amigo e nada mais justo do que ajudá-lo nesta fase difícil. O dinheiro recebido ia sendo guardado. Marno sonhava com o dia em que pudesse empregar aquelas economias num possante barco que ele mesmo iria construir. Trabalhou muito até que conseguiu a quantia desejada e com ela pôde comprar a madeira necessária para o barco. Onarques, agradecido pela ajuda que recebera de Marno, mandou construir em seu estaleiro uma embarcação de fazer inveja. Assim pôde o menino continuar feliz sua viagem. Olha, incrível, né? As aventuras de Marno é sempre pelo mar, né? E nós temos o Natur, que coleciona borboletas, adora ir para a floresta, e o Rubim, que gosta das grutas, né? E gosta de ir, então, pesquisar e explorar, né, as maravilhas das grutas espalhadas, né, por diversos lugares. Muito bem, então, por aqui nós ficamos com esse episódio maravilhoso das aventuras de Rubim, Natur e Marno, que foi editado, publicado em 1972. Pasme, um conteúdo tão caprichado em plena ditadura militar. Quem será
né? Eu não tenho o autor desse conto. Quem será que conseguiu publicar em um livro em nível federal e distribuir para todas as escolas estaduais esse livro maravilhoso em 1972, que era Comunicação e Expressão, né? Que era utilizado para dar língua portuguesa. Um grande abraço a todos vocês. Da história. Gustavo Dremer Maciel, 21 anos, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América, no Colégio Bom Jesus São José e concluiu o curso normal no Instituto Estadual Irmão Getúlio em 2022. Atualmente estuda na Universidade de Passo Fundo, no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia. Gustavo Dremer Maciel, antigo aluno. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Olá, eu sou Gustavo Dremer Maciel, sou natural de Caxias do Sul, mas cresci em Vacaria, tenho 21 anos e estudei no Jardim América, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América, de 2014 até 2018. Eu fiz do 5º ano até o 9º ano no Jardim América. Atualmente eu moro em Passo Fundo, curso Pedagogia na UPF e trabalho na rede privada. Então, quando eu estudava no Jardim América, as aulas elas eram sempre foram aulas expositivas, dialogadas, as professoras sempre nos deram abertura para que nós pudéssemos debater os assuntos, eram professoras, todas, a maioria assim, das que me deram aula, eram professoras muito receptivas, muito queridas, eu gostava muito de estudar lá, foi uma escola que me recebeu muito bem, eu gostava muito de lá, de toda a comunidade, né, dentro da escola, me relacionava muito bem, não só com os professores, mas também com quem trabalhava lá. A escola sempre teve uma transparência muito grande com as famílias, né, as famílias, assim, eu sempre percebia isso, que as famílias sempre tinham muita abertura para conversar com a equipe da escola, com as professoras, enfim, sempre foi uma parceria muito forte, né? Eu lembro que a escola sempre se destacou muito pelo trabalho em relação à inclusão, né? Uma escola muito inclusa. As professoras, elas sempre, algumas eram mais tradicionais, mas mesmo sendo tradicionais, tendo que transmitir aqueles conteúdos básicos, enfim, sempre procuravam estar inovando, né? Sempre atualizada, sempre buscando novos caminhos. A gente sempre teve uma biblioteca com bastante material, tinha informática, enfim, nós tínhamos bastante recursos, né? Eu lembro de professores assim que me deram aula lá, a prof. Andréia, que hoje está na direção, ela foi minha professora de ciências, ela é uma professora assim que inovava muito o conteúdo, assim, ela era muito lúdica, né, na área da ciência, fazia muita experiência dentro de sala de aula mesmo. Na matemática eu tive aula com o professor Sebastião, tive um tempo com ele, tive aula com o professor Senair, também, que era de matemática, que eram ótimos. Eu tive a prof. Clarice, de língua portuguesa, que ela era, eu lembro até hoje dela, por conta da letra dela. Era uma letra muito bonita, uma letra muito redonda, bem letra de professora de português mesmo, né? Uma letra bem redonda, bem legível, bem grande, né? A gente conseguia visualizar bem no quadro. E eu lembro que uma coisa que me chama muita atenção até hoje, que, por exemplo, quando ela ia dar as provas, para nós, geralmente, né, se escreve a prova no Word, né, e daí
imprime. Ela não, ela fazia toda a prova à mão e aí era levado para fazer o xerox. Então toda a prova com aquela letra dela bem redonda, bem legível. As aulas de história com o professor João Felipe também, que era um professor muito, assim, muito crítico, né? Nós fazíamos, eu lembro assim da gente fazer maquetes nas aulas dele, pesquisas. A professora Gabriele Moraes, que deu aula de história lá também, também muito, ela fez com que nós aguçássemos muito o nosso senso crítico, né, em relação às ciências humanas. Enfim, foram muitos professores que me marcaram, todos de forma positiva, né? Lembro também da prof. Alexandra, que quando eu estudava lá, ela era ainda trabalhava no AEE, hoje ela já está na direção da escola. Lembro, quando eu entrei lá, no 5º ano, a minha professora foi a Gilmara Boeck Barcelos. Lembro muito bem dela, porque ela sempre foi uma professora muito lúdica também. Ela sempre tentava encontrar novos caminhos para que os alunos aprendessem, né? Sempre tentando tornar o ensino mais lúdico, enfim. Lembro também na direção, na época que eu estudei lá, a diretora era a Rosane De Rossi, ela era diretora. Tinha também na vice-direção tinha a Vanderleia Vicentim. Tinha a orientadora educacional, era a prof. Taline, que era uma querida, sempre muito atenciosa, muito acolhedora com todos. Enfim, foi o tempo que eu estudei lá foi uma trajetória muito boa. Eu tenho muitas lembranças boas, sinto saudade, porque eu, né, a minha turma era uma turma era uma turma boa, né? Eu tenho amizades até hoje. As professoras, né, como eu disse, todas sempre muito acolhedoras, muito receptivas. Gostava de todas. E quando eu lembro assim do Jardim América com relação a algum fato importante com a escola, eu não sei dizer nenhum em relação à escola, mas em relação a mim, que aconteceu enquanto eu estudava no Jardim América, eu acho que pra mim foi o fato de eu ter concluído o ensino fundamental lá, né? Eu me formei no 9º ano, então a escola lá, pra mim, ela me marcou pelo fato de eu ter concluído o ensino fundamental lá. Fatos engraçados, importantes, que eu lembro. Eu lembro até hoje de uma amiga minha, ela é minha amiga até hoje. E, enfim, tem muitas histórias lá. Mas o que me lembra muito é que a gente tinha o costume, porque o que acontece? A gente estudava de manhã, né? Os anos finais eram de manhã, é ainda no caso, né? E então a gente ia de manhã pra aula, e aí nos dias que tinha merenda boa, né? Enfim, lanches diferentes na merenda, a gente ia à tarde pra escola e a gente dizia que a gente ia fazer trabalho na informática, nos computadores, para que a gente ficasse lá a tarde toda para comer a merenda de novo. Lembro também, com relação à merenda, que eu e essa minha amiga, a gente ficava enrolando o recreio inteiro no refeitório para poder ficar comendo mais, né? Lembro do recreio, que a gente ficava lá pelo pátio, enfim. Às vezes até um fato que me marcou, que eu lembro até hoje, foi uma vez que a gente terminou o recreio, bateu, né, pra gente voltar pra sala, e a gente não voltou, a gente ficou lá fora. E daí quando a gente tava no 9º ano, quando aconteceu isso. E daí quando a gente voltou pra sala, depois de um tempo, né, o professor era aula de matemática, o professor já tava dando aula. E daí a gente voltou pra sala, né, assim como se nada tivesse acontecido. E
E eu lembro até hoje que o professor ficou muito bravo, surtou com a gente por conta dessa atitude que a gente teve. Que mais que eu lembro assim de engraçado? Os shows culturais também eram muito legais. Eu lembro que eu participei de 3. Inclusive teve um que eu acabei passando mal, não consegui me apresentar, que foi o último que eu estava lá. No último ano que eu estava lá, no show cultural, eu passei mal, então eu não podia me apresentar. Mas, enfim, eu sempre participava e estava lá. A escola, como eu disse anteriormente, a escola ela foi muito importante para minha formação, porque lá eu tive professores que me impulsionaram mais ainda a ser professor, porque hoje eu curso pedagogia aqui em Passo Fundo, na UPF. Então, alguns professores lá, não alguns, né, mas a maioria, enfim, me impulsionaram, me incentivaram para que eu seguisse nesse caminho, né? Foi lá que eu entendi o que é ser professor, o que é ser docente. Então eu destaco essa escola como uma das escolas importantes, né, que me ajudou, que me incentivou, que fez com que eu quisesse seguir nesse caminho. E o que eu vejo assim da importância da educação para a nossa sociedade? A educação ela é a base de tudo, né? Sem educação nós não somos nada. Sem educação a sociedade não anda, né? A educação ela tem como objetivo central formar cidadãos críticos, criativos, que possam inovar a sociedade, transformar a sociedade. O que eu vejo sobre a importância da educação? A educação ela é a base de tudo. A educação ela é a base de tudo para que a gente consiga viver em sociedade. Sem educação, você não consegue viver em sociedade, tá? Então, o que eu percebo? A educação ela tem como objetivo principal, né, formar cidadãos críticos no sentido de que a gente consiga olhar para o passado, para tudo que aconteceu no passado, para tudo aquilo que a gente estuda nas aulas de história, de filosofia, de sociologia, enfim, olhar para tudo isso, né, ver como tudo acontecia e daí sim a gente aprender com tudo isso, aprender com os erros do passado, com os acertos do passado, para que a gente consiga melhorar o nosso presente, para que aí sim a gente consiga viver um futuro melhor, né? Então a educação ela é a base de tudo para que a gente consiga viver de forma harmônica em sociedade, tá? Ela também precisa formar cidadãos criativos, né? Cidadãos que tenham condições de inovar, né? A gente precisa de criatividade para inovar a sociedade, para trazer coisas novas, para melhorar o mundo, tá? Cidadãos autônomos, a gente precisa de cidadãos e pessoas para conviver em sociedade que tenham autonomia, capazes de inovar, em vez de apenas repetir os erros do passado, tá? Então, volto a dizer de novo, a educação, ela é a base de tudo. Sem ela, a gente não consegue viver de forma harmônica dentro de uma sociedade. Agora estamos apresentando aqui pelo lado externo, né, fora da escola mostrando aqui a arquitetura
da Escola Jardim América. Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Muito organizada a escola, muito colorida, muito bonita. Escola Estadual de Ensino Fundamental. Ela tem do primeiro ano ao 9º ano. Parada de ônibus ali para esperar. É a Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Estamos entrando então na biblioteca. Onde nós temos a biblioteca bem ampla, né, com os livros didáticos, é tudo bem organizado. Ó. Achei bonita a estante. Muito bonita a estante. Tem um local para mapas, né? E como não poderia deixar de ser, bastante literatura infantil, né? Tem que ter mesmo, né? Literatura infantil. Olha aqui o Patinho Feio. Outras histórias. Contos de Andersen. Que legal. Dá saudades da infância da gente, né? Auarete, as fabulosas fábulas de Iauarete. Acho que é um nome indígena, hein? Não é muito fácil de falar. Olha só que mãe d'água. Que legal. Que amor. Olha aí que legal. Cepete Araju. Herói brasileiro. Herói Guarani. Muito legal. Manual bíblico sempre tem, né? A bibliografia da religião católica. Geralmente tem, né? Somos muito influenciados por ela, né? Da mesa tem, olha só que legal, um bonequinho, bazar do folclore, The Prisoner of Zenda, opa, em inglês, Anthony Hope, o macaco malandro, Dunas, nossa, mas olha, isso é muito fantástico. Dunas. A galinha que foi caminhar o mundo. Olha aqui o livro da Juliana Tonini, né? Ilustrações do Ronaldo Cunha Dias. Olha que legal. Parabéns. Muito legal. Show. Então tem aqui uma ampla bibliografia destinada a ensino fundamental. Liberdade por um fio. Liberdade por um fio. Flávio dos Santos Gomes, João José Reis e Flávio dos Santos Gomes. A liberdade por um fio. Clássicos aí, muito bem. O Ateneu, uns clássicos. Quaresma, poesia brasileira, aqui os personagens, né? Rui Barbosa, José Bonifácio, Castro Alves, Marechal Deodoro, Duque de Caxias, Santos Dumont. Interessantíssimo.
lá o Globinho, né? A gente é apaixonado pelo Globinho. Está sempre, é um dos nossos símbolos no canal HL História Legal. Então essa é a biblioteca, né, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Lá está a imagem de Jesus, sempre tem nas escolas. Ali o mapa da vegetação do Brasil, unidades decimais, árvores brasileiras. O que eu gostaria de fazer da minha vida? Qual seria, né? Uma é escrever histórias, aprender idiomas, ser professora, cuidar de pessoas idosas, lutar pelos direitos humanos, criar videogame, ser artista, ser atleta, montar uma banda de rock, defender a natureza. Acredite em seus sonhos. Muito legal essa frase para a gente terminar aqui a filmagem da biblioteca da Escola Jardim América. Vem brincar, vem correndo, vem voando, vem girar o catavento. Muito bem, me lembra do Moinhos de Vento lá em Porto Alegre, né? Muito linda a escola. São trabalhos aqui expostos. Painéis lindíssimos sobre a consciência negra. Assim como as flores, pessoas têm cores diferentes, ó. Nós temos que aprender a conviver com a diversidade. Olha aqui um trabalho mais elaborado de pesquisa, ó. Gráficos sobre educação, estilos musicais, pratos afro-brasileiros, religiões e agricultura. Olha, muito interessante. Bem interessante. Povos africanos. Bem-vindos. Muito legal. Lindas salas de aula, linda escola, desenhos maravilhosos, trabalhos maravilhosos. Fantástico. Lilás é a cor que marca a luta de existência do roxo que ele deixou. Olha que triste aqui, ó. Violência feminina, né? Contra o feminino, contra as mulheres, né? Violência contra as mulheres. Triste. Agosto lilás. O homem que levanta a mão para a mulher não pode ser chamado de homem. Muito triste, né? Belíssimo trabalho. E é bom a gente ter essa consciência, né? E os banheiros achei interessante aqui, ó, permitido apenas uma pessoa por vez. Bom, ali é masculino. Mais trabalhos do Agosto Lilás, que é direcionado à violência contra a mulher. Lindos trabalhos. Lindíssimos trabalhos. Maravilhosa essa escola. Aqui nos campos de cima da serra nós podemos dizer que temos, pode ver que é tudo protegido por telas, né? Por redes, porque é uma escola de ensino fundamental. São crianças, né, que estão estudando aqui. Então é tudo muito bem organizado, né? Muito bem organizado. Muito linda a escola, está de parabéns. Olha, ali tem um acesso, né? Pode ser um depósito, alguma coisa. A vista, né? Sempre tem uma araucária à
estamos nos campos de cima da serra. Orientação educacional sempre tem que ter, né? Seu esforço é a nossa maior conquista. Parabéns! Lindíssima escola, maravilhosa, uma arquitetura lindíssima. Não temos mais o que dizer da escola, a não ser que ela é lindíssima. Muito bem cuidada, muito bem organizada. Maravilhosa escola. Sejam bem-vindos, professora Annelise. Que legal. Muito interessante. Está o refeitório. É uma belíssima escola. Olha o cardápio: arroz, feijão, ovos cozidos e laranja. Olha aí o que é necessário, né? Tem que ter, né? Você é o que você come. Interessante cartaz. Bem interessante. É uma escola maravilhosa. Nós vamos subir para o segundo andar. Escola Estadual de Ensino Fundamental, Jardim América, Vacaria, Rio Grande do Sul. Olha, bem interessante as cores aqui do Rio Grande do Sul. É um espaço maravilhoso. Nós vamos ver a fundação dela, né? Vem brincar, vem correndo, vem voando, vem girar o catavento. Vamos entrar aqui em uma das salas. 71, ó. À tarde é 52. De manhã é 71. Muito legal. Aparelhada, ó, com data show. Tem que ter a tecnologia, mas a gente tem que saber usar. Não pode ser só tecnologia, né? Ó, parabéns, ali são os aniversários. Calendário. Palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, obrigada, com licença, desculpa, por favor e até logo. Isso é muito importante, né? Olha só, leiturômetro. Aí, essa palavra eu não tinha visto ainda. Leiturômetro. Olha que legal. Que lindo trabalho esse aqui. Muito legal esse trabalho. Leiturômetro, ó. Olha. Fantástico, leiturômetro. Que legal. Aqui, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Lindíssimo. Lindo painel. Muito bonito. Lindo mesmo, olha. Muito linda essa escola, muito colorida, muito bem organizada. Bruxinhas coloridas, turma 152. Olha as bruxinhas. Show de bola. Um relógio, tem que aprender a dizer as horas, né? Sala de aula. Então aqui a área externa, né? A área externa da escola Jardim América. Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Que a gente verifica
a arquitetura da escola, né? Muito interessante a arquitetura da escola. É bem amplo, né? Bem amplo, e é um local bem amplo para atender as crianças no ensino fundamental. O ensino fundamental hoje vai de pré a 9º ano, mas as escolas estaduais geralmente não tem mais pré, só do 1º para cima. Depois eu vou confirmar isso com a diretora Alexandra Borba. Bem interessante, uma escola muito bem cuidada. As escolas aqui onde estamos sempre tem muitas árvores. Sempre tem muitas árvores. Olha, essa aqui deve ser bem antiga, muito interessante. Olha, é um local muito aprazível, né? E uma escola maravilhosa, né? Local muito aprazível, com bancos, né? Próximo às árvores ou mesmo embaixo delas. É maravilhosa a escola Jardim América. Olha, um cantinho maravilhoso aqui, ó. Com várias árvores. Maravilhoso. Lindíssima escola, muito bem cuidada. A diretora Alexandra Borba está de parabéns. Muito bem cuidada a escola. Aqui o parquinho, né? Tão necessário. Há uma necessidade, né, do parquinho. Vamos entrar aqui no parquinho, que é um local que sempre é necessário, né? Se desenvolve muitas habilidades e competências nas crianças, utilizando o parquinho, com areia, com brinquedos. São muitas habilidades que são desenvolvidas a partir do parquinho. Maravilhoso o parquinho da escola. Aqui a gente está entrando, dando uma geralzinha aqui. Presidentes brasileiros e sua trajetória. Olha que interessante, né? Bem interessante. E tem a Dilma aqui, ó. Fizeram uma caricatura aqui da Dilma, o Lula. Interessante. Aqui outros, né? O José Sarney, bem colorido. Getúlio Vargas, João Goulart. Interessante, né? Tem os presidentes, né? Não interessa o partido, são todos os presidentes aqui, bem interessantes. Todos estão aqui representados. Aqui um cartaz sobre o racismo. Não é opinião, é crime. Somos todos iguais, cor não define valor. O racismo está na sua mente. A diferença não está na cor, mas no coração. Muito interessante os cartazes. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui na escola, sempre tem muito cartaz, muito trabalho exposto. Trabalho dos africanos. Como o trabalho dos africanos
como era o trabalho dos africanos no Brasil. Infelizmente, era uma lástima, né? Violência. Mas estamos trabalhando, né, para sair dessa lógica escravagista. Desinsetizado. Aqui mais um da consciência negra. Nós estamos na semana posterior à Semana da Consciência Negra. Então tem muitas referências, né, à consciência negra devido ao feriado que teve ali da consciência negra e a semana toda, né? Nossos artistas. Olha que linda obra de arte, muito linda. Então, uma belíssima. E vamos entrar na sala de recursos. Sala de recursos, ó, muito bem organizada. Incluir, acolher, respeitar e aprender com as diferenças. Muito bem. Olha só que legal. Cantinho aqui, né, para uma aprendizagem mais direcionada, né, a sala de recursos. Então tem equipamento, ó, muito bem organizada para aquelas crianças que necessitam, né, de um apoio maior para a sua aprendizagem. Diversos jogos, livros, brinquedos, muitas coisas, materiais, ó, lápis de cor, giz colorido, várias coisas necessárias a uma aprendizagem mais focada, né, aquelas crianças que necessitam de atendimento, né, especializado. Bem interessante o material que é utilizado. Interessante. A plantinha aqui, ó, violeta, que legal. A organização, os horários. Muito interessante a sala de recursos. Muito interessante. Lá em cima tem o alfabeto também, ó. Bem equipada. A sala é muito bem equipada. Muito legal, muito interessante, maravilhoso. Entrevistadas: Rodrigues Alexandra Borba, diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Souza Ana Lúcia Ciuato D, antiga professora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Depoimento: Maciel Gustavo Dremer, aluno antigo da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim América. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação, assessora Gilmara. PowerPoint sobre a escola Souza Ana Lúcia Ciuato. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. A todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal.
Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. Para aquisição do livro Frigorífico Acariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 ao 1997. PDF, R$ 25, físico, R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.